Boa noite, pessoal. Aqui é o Thiago novamente. Eu vou falar sobre a introdução do livro Introdução à Lógica, do César Augusto Mortari, editora Unesp. Só esclarecendo uma coisa. Hoje eu não tive aula porque a professora estava fazendo outra coisa. Então eu vou aproveitar para falar sobre esse livro, que tem ao todo 19 capítulos. Então é um livro que está tranquilo de ler por enquanto. Não sei se ele vai dificultar para mim. Quero transmitir para vocês, fazer um vídeo por capítulo. Tá? Nesse eu vou falar da introdução, em que ele fala que a lógica estuda como uma coisa deriva da outra, ou não deriva da outra. Como a partir de dados que eu tenho, eu posso chegar a uma conclusão, ou não posso chegar a uma conclusão. Né? Como a partir de dados que eu tenho, eu posso inferir uma informação nova. Não é isso? Então estamos falando de inferência, que o professor César Augusto fala como o processo de raciocínio, né? O de inferência, o de produzir informações novas a partir de dados que você tem. Por que isso? Por que a lógica quer estudar isso? Porque ela não quer que nós justifiquemos nossas afirmações, nossas proposições com argumento de autoridade. As coisas são porque são, as coisas são porque eu quero, as coisas são porque eu ouvi falar. A lógica quer que você explique como você chegou a essa conclusão a partir dos dados que você tem, respeitando os dados que você tem. É lógico que você pode chegar a uma conclusão depois de um tempo, dormindo, sonhando. A conclusão vem de repente para você. A lógica não quer estudar psicologicamente como a pessoa chegou à conclusão. Ela quer só estudar a relação entre os enunciados e a conclusão. Há uma relação lógica, né? Ou seja, a conclusão é válida ou não é válida, né? Sobre validade, eu já adiantei o capítulo 2, eu vou falar mais sobre validade no capítulo 2. Validade de uma conclusão, tá? Então deixa eu dar uma colinha aqui. Então, a minha conclusão se justifica, eu preciso garantir que isso justifique, porque eu tenho interesse em comunicar minha conclusão para alguém, convencer alguém, se eu sou um juiz, da minha sentença, por exemplo. Convencer um advogado da minha defesa. Então eu preciso bem justificar a minha conclusão. Por isso que a lógica, então, não estuda a decisão como um processo psicológico, um processo mental, mas estuda como uma sequência de enunciados, né? Uma sequência de sentenças. Frases em sequência em português, ou na sua língua, na língua que você está usando para se comunicar com outras pessoas, né? Ou para se comunicar com você mesmo. Frases gramaticalmente corretas, em sequência, explicando a sua conclusão, explicando logicamente essa conclusão, tá? Então, vocês lembram do vídeo passado em que eu propus um problema, né? Eu vou aproveitar e dar a resposta para ele. A primeira irmã, ao ver as duas outras irmãs, lembra que eram 3 irmãs, tá? O rei colocou um par de brincos em cada uma. E havia 5 pares de brincos disponíveis, 3 de esmeralda, 2 de rubi. O rei colocou um par de brincos em cada uma,
fechou os olhos delas e pediu para que elas adivinhassem os brincos que estavam nas próprias orelhas. A primeira irmã abriu os olhos, olhou as outras. Ela não sabia o brinco que estava nela. Olhou as outras, não chegou a uma conclusão do brinco que estava na própria orelha. E desistiu e foi embora. A segunda irmã olhou a terceira irmã, né, para tentar descobrir o próprio brinco. Também não descobriu, desistiu e foi embora. A terceira irmã descobriu e ganhou o prêmio. Então, a pergunta era, qual era o brinco da terceira irmã? Era de esmeralda ou de rubi? A primeira irmã, como olhou as duas, da seguinte forma, como se ela tivesse visto que as duas irmãs estavam com brinco de rubi, os brincos de rubi teriam se esgotado. Então ela só poderia ter brinco de esmeralda. Mas como ela não pôde dizer isso, então nós podemos inferir que as duas outras irmãs tinham ambas brinco de esmeralda, ou uma delas tinha brinco de rubi e a outra de esmeralda. A segunda irmã, ao olhar a terceira, sabendo que elas duas, ou tinham, ambas eram esmeralda, ou uma delas era rubi, ao olhar a terceira irmã, não pôde também descobrir que brinco ela mesma tinha. Por quê? Se ela tivesse visto o brinco de rubi na orelha da irmã, ela ia saber logicamente que o dela é de esmeralda, porque as duas não estavam, lembra, com o brinco de rubi. Então ela só pode ter visto o brinco de esmeralda na orelha da terceira irmã, deixando-a confusa sobre incerta, melhor dizendo, sobre o brinco que ela tinha na própria orelha. Então a terceira irmã tinha brinco de esmeralda. Agora essa é a resposta do problema. Agora, voltando aqui para o nosso assunto de hoje, a gente pode apresentar um pedaço da resposta na seguinte forma: uma premissa, uma partícula logo, que indica uma conclusão, e a conclusão. Então, falando da primeira irmã, da desistência da primeira irmã, usando esse esquema premissa, logo, conclusão, esse esquema do argumento, a gente pode falar assim: a primeira irmã desistiu, a primeira irmã não soube determinar o brinco que possuía, pois viu que as duas irmãs dela não estavam com rubi, com brinco rubi. Eu falei então logo, né? Eu posso falar da seguinte forma: as duas últimas irmãs não usavam brincos rubi, logo a primeira irmã não soube determinar o brinco que ela mesma tinha. Viu? Eu usei uma frase, uma premissa, que era: as duas últimas irmãs não possuíam brinco rubi, uma partícula que indica uma conclusão por vir, logo, e a conclusão: a primeira irmã não soube determinar o próprio brinco. Essa é a estrutura da argumentação. Eu posso usar para várias coisas, como na premissa: todo gato é mamífero, logo, ou portanto, miau, o meu gato é mamífero. Né? Essa é a estrutura de 3 partes da argumentação. Isso tudo permite certa objetividade, ou total objetividade, quando eu apresento uma proposição. Eu não estou me baseando eu não estou apresentando nenhum processo psicológico meu, nenhum processo mental meu. Estou apresentando frases amarradas como uma proposição, tá? E essas frases são ordenadas gramaticalmente. Não pode ser, eu tenho que falar, né? Todo gato é mamífero.
Eu não posso falar mamífero todo gato, todo é gato, né? As frases precisam ser na minha língua de conversação, precisam estarem gramaticalmente corretas, né? E a lógica estuda, o livro não aborda a lógica a partir de sentenças interrogativas ou imperativas. Aborda sentenças declarativas, tá? Uma outra coisa que eu vou dizer para concluir já, né, o vídeo está ficando longo, é que as proposições podem ser utilizadas com o objetivo para se falar algo verdadeiro ou para se falar algo falso, né? Eu posso falar, por exemplo, o livro cita o exemplo de dois personagens antigos, né, o gordo e o magro. O gordo pode falar assim, eu sou gordo, e o magro pode falar, eu sou gordo, né? É a mesma sentença utilizada de forma verdadeira ou de forma falsa, né? Então, assim, o vídeo de hoje eu quero mostrar uma primeira abordagem para mim, para vocês desse livro, né? De repente alguns de vocês já estão mais familiarizados, não só com esse livro, mas com o tema, né? Com a disciplina lógica. Estou gostando de estudar. O livro propõe que nós consigamos entender as sentenças e suas conclusões, a lógica que deve haver entre elas, entender como de preposições chega-se a conclusões, né? Isso serve para você ler qualquer tipo de texto, serve para você conversar também, serve para você pensar. Essa objetividade não só interpessoal, mas também nos seus pensamentos, né? Então é isso, pessoal. Até amanhã. Obrigado.